Esse áudio trava demais. Vamos lá. A questão número 2, ela tem ali 3 subperguntas, né? A letra A, B e C. E aí nós precisamos identificar na sequência. A parte mais superior, começando de cima, é crosta, depois manto superior, manto inferior, núcleo externo e depois núcleo interno, tá? Repetindo para quem de repente errou alguma coisinha aí, tá? Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Tá? Pessoal, lembrando que quem não me mandou esses exercícios da 36 tem que mandar hoje, gente, tá? Tem gente que tá me devendo aí, hein? Ah, eu fiz, só que eu não mandei, eu acho. Tá, Murilo, Eu mandei no mesmo dia que tu passou a atividade, semana passada. Professor, eu fiz, mas perfeito, eu já Sophie, tinha show feito, de só que bola. eu não sabia que tinha que mandar. Pessoal, assim, eu quero alertar sempre, tá? Quando eu passo a aula, se eu passar exercícios, vocês têm que anotar e me mandar. Eu não, assim, a gente está longe, vocês têm que ser, como é que eu posso dizer, autônomos e responsáveis, tá? Isso não é só na minha aula, isso é para todas, né? Tá? Repetindo então a 2B, a 2 é crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno, tá? Bom, a número 3 ali está perguntando qual a região da crosta que foi perfurada pela Petrobras. Pessoal, é a crosta oceânica. Basicamente, colocando isso como resposta, estaria certo. Crosta oceânica. Ô, senhor, Oi? não dá pra botar hidrosfera? Não, cara, não dá para colocar hidrosfera, porque hidrosfera abrange, tá? Detalhe um pouquinho melhor a resposta ali. Quem é que falou? Felipe. Beleza. Fê, coloca para nós ali, Fê, faz favor. Crosta oceânica aí, tá? Apaga ali, pega lápis daí. Tá? Prof, Questão... senhor, Oi. na 2 tinha a B e a C também para fazer. Isso, pois então, deixa eu tentar pegar aqui a imagem que eu tenho, tá? Que vocês teriam que pintar. Aqui. Bom, a imagem que vocês teriam que pintar é essa parte aqui, ó, a parte azulada, né? Fazer o detalhamento do pontilhado nessa porção menor aqui. Tá? E fazer um pontilhado daqui até a crosta. Tá? Então, a parte que está o núcleo, vocês tinham que pintar de amarelinho. Amarelo. Tá? No meu livro aqui está azul, né? Mas essa parte amarelo é o núcleo, tá? Que é azul no meu livro, tá? E aí, claro, colocar as linhas pontilhadas, o nome da camada que se refere. Essa aqui é a linha pontilhada, que é a parte mais periférica, que é a crosta. E a parte mais central da Terra é o núcleo interno. Tá? Essas seriam as respostas. Tá? Com relação ao boneco, da letra C, tá? Basicamente, vocês tinham que fazer um desenho envolvendo a crosta terrestre. Um bonequinho de crosta terrestre. Bem tranquilo. Tá? Alguma dúvida, galera? Não. Beleza. Vamos para a número 4, então. Na velocidade. Vamos lá. Nós temos um pêssego ali, a polpa, o caroço e a casca. Bem induzindo aí as partes da crosta terrestre, né? Então, está perguntando na letra A, qual das partes do pêssego pode ser comparada à crosta terrestre? A casca. Ô, senhor, Oi? Eu também vou. eu botei a casca, pois ela é a parte superficial do pêssego. Perfeito. É a Ô, casca porque é a parte superficial, ou quem colocou a casca porque ela é muito fina, também está certo, tá? é outra porque ela é dura, sim. Não, porque ela é dura não. Basicamente porque
ela recobre todo o pêssego. A casca, ela recobre todo o pêssego. E essa seria a crosta terrestre, tá? Corrija aí, Murilo, por favor. Letra B, vamos na sequência, pessoal. Vamos lá. A crosta terrestre é lisa como a casca de pêssego? Negativo. Não, ela Crosta tem terrestre. elevações e perfurações. Isso. A crosta terrestre, ela tem elevações e Eu vou ter que ter depressões. relevos. Como? Relevos. Melhora a resposta, faz favor. A crosta tem grandes elevações e grandes depressões. Corrijam, por favor, tá, gente? É importante vocês corrigirem esses exercícios, porque quando a gente voltar, é bem provável que a gente faça alguma avaliação, alguma prova, tá? Então, tem que estar tudo corrigido, porque a nossa prova vai se basear nesses exercícios. Então, é importante que esteja corretinho, tá bom? Letra C, qual delas constitui a maior parte da fruta? É a polpa. A polpa. Tá? A polpa. E essa polpa corresponde ao manto. Tá? Então, coloquem aí, por favor, a polpa corresponde ao manto. Tá? Polpa corresponde ao manto. A gente está lá na letra C da questão número 4 da página 36. Tá? A polpa correspondente ao manto. Tá? Corresponde ao manto. E a letra D, pessoal. A letra D, Quebrou. Caiu. ela corresponde ao desenho de um caroço. Ou seja, aquela parte onde vocês desenham, onde tem ali em cima sobre o pêssego, onde tem o caroço, era basicamente fazer esse desenho do caroço na letra D, indicando, né, a parte mais interna, mais central, que é o nosso Ele seria um pouco mais abaixo do que ele está agora. Para ser bem direitinho. Eu não escutei, desculpa. Ele teria que estar mais para baixo. Sim, o caroço um pouquinho, a parte central ali um pouquinho mais para baixo. Se a gente fosse desenhar igual o pêssego, né? O caroço está um pouquinho para cima, né? Teria que desenhar um pouquinho mais para baixo. Mas era basicamente desenhar o caroço do pêssego, um pouquinho mais para baixo, fazendo com que essa parte do caroço ficasse centralizado no desenho que vocês fossem fazer. Tá, pessoal? Basicamente isso. Essa seria a letra D. Tá? Bom, então, com relação à litosfera, né? Esse é o conteúdo que a gente precisa falar um pouquinho. Já vimos isso, pessoal? Sim. Oi? Já Sim. falamos sobre litosfera? Essa página não. Não, né? Mas a gente já conversou um pouquinho na outra aula sobre trapezoidal. Beleza. Então, só lembrando, então, pessoal, na página 37, vou passar um pouco afinado. Observem que tem algumas partes que estão grifadas. A litosfera é a camada sólida que recobre a Terra, tá? E ela é formada por rochas e solo. Grifem, por favor, no livro, para quem não grifou ainda, de amarelo, de roxo, de vermelho, de rosa. Então, a litosfera é formada por rochas e solo, tá? E, normalmente, essas estruturas elas estão relacionadas à formação vulcânica no passado. Tá? Então, aonde nós pisamos, montanhas, rochas, oceanos e rios, essas estruturas elas fazem parte da formação rochosa da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, né, e do nosso planeta. Tá? Então, essa parte onde nós pisamos é a litosfera. Tá? Descendo um pouquinho aqui, na sequência. Bom, do que é formada essa crosta terrestre? Tá? A crosta é formada por várias rochas. Vocês vão ver na sequência agora que nós temos que falar das rochas metamórficas, magmáticas e as rochas sedimentares. Tá? Aqui existe um tipo de rocha que talvez alguns de vocês tenham em casa, em tampos de churrasqueira, cubas de pia, de cozinha, Granito. cubas de Não banheiro, tem. né? Que são
o granito, ou o que é o granito, né? O granito, o marmorite, são tipos de rochas que a gente vai ver ao longo do tempo agora. E detalhe importante, o granito ele é uma formação rochosa formada por mica, feldspato e quartzo. Por favor, grifem esses três minerais, né? Mica, feldspato e quartzo. Detalhe, existem granitos que são mais escuros, né? São mais fechados. E normalmente esse granito mais claro, ele tem essa característica por apresentar um quartzo, uma maior quantidade de quartzo. Então, quanto mais o granito for mais claro, a pedra em si, que eu estou circulando com o mouse aqui, for mais clara, é bem nítido que tu tem uma maior quantidade de quartzo. Tá? Aqui embaixo, então, nós temos as rochas magmáticas, que são originadas do magma, as sedimentares, que são originadas da movimentação de água e vento sobre o solo, e as metamórficas, que são rochas que se transformam a partir das magmáticas, que a gente vai ver agora. Tá? O primeiro tipo de rocha na sequência é as rochas magmáticas, ou são as rochas magmáticas. Um exemplo claro, ó, podem grifar, a terceira linha do livro de vocês, Pedra Pómez. Pedra Pómez, né? É um exemplo de rocha magmática. Detalhe importante, tá? Essas rochas magmáticas, elas podem ser chamadas de intrusivas. Não esqueçam de grifar aí, por favor, laranja, azul, vermelho, tá? E as rochas magmáticas, olha lá em cima, extrusivas, tá? Eu estou pintando no meu livro para você se achar no livro físico de vocês, tá? Então, no caso das rochas extrusivas, observem que as extrusivas, elas normalmente, no momento que elas saem do vulcão, elas escorrem lateralmente. E essa lava que escorre pelo vulcão, lado de fora, isso vai esfriar. E no momento que esfria, ela fica dura. Logo, vai se tornar rocha. Já a lava, que é conhecida como intrusiva, ela, de certa forma, o magma, que é intrusivo, ele fica na parte mais inferior do próprio vulcão. E aí acaba se tornando, então, um exemplo, o granito. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essas pedras que nós temos em Estância Velha, as ruas de vocês que são feitas de calçamento, elas são feitas de basalto. Toda e qualquer rua, depois que tu tens a formação da base, da estrada de chão, que a gente diz, aquela estrada de chão batido, na sequência, as prefeituras sempre vão instalar as pedras, que hoje, na verdade, vocês sabem tecnicamente que não se chama de pedras, são rochas, que nós chamamos de basalto. Depois do basalto vem quem? Aí vem o asfalto. Tá? Então, essa é a sequência. O basalto, então, é um tipo de rocha magmática. Magmática extrusiva. Tá? Aqui embaixo, então, na sequência da página agora 39, nós temos as rochas sedimentares. Tá? As rochas sedimentares, elas se formam com o auxílio da água e do vento. Como é que acontece isso? Observem a figura número 1, 2, 3 e 4 do livro de vocês. Tá? Nós temos ali a formação da rocha sedimentar por sedimentação. Podem grifar, por favor, ali então. As rochas podem se formar por compactação, ou seja, elas vão se pressionar, as camadas antigas vão ficar embaixo e as camadas mais novas em cima. E aí sim a parte inferior, a cimentação, né? Onde tu tem a formação de um cimento, basicamente unindo as partículas, uma a uma. Tá? Observem a terra na imagem 1. Tu tem a água, tu tem os grãos de areia, aí tu tem essa camada de amarelo ou de marrom claro, e mais embaixo a camada, né, que se sedimentou. Ou seja, tu tem 3 camadas de grãos, de sólidos, que ao longo do tempo vai dar origem, ou vão dar origem, tá, à rocha sedimentar. Tá? Observem lá na imagem 4 a diferença
dessa característica, se vocês observarem. Aqui é a areia da praia, ó. Só que areia, aí tu tem uma camada mais adensada, mais compactada. Aí tu tens também, observa aqui, nessa última parte, os minerais, eles meio que se soldam, se fusionam, formando uma rocha única, tá, pessoal? Esse tipo de rocha nós chamamos de rocha sedimentar, tá? Quando, ao longo do tempo, vai se formando camadas, né? E essas camadas dão origem, então, ao que chamamos de rocha sedimentar. Aqui, observem, né, um exemplo de rocha sedimentar. Muitos de vocês talvez já ouviram os pais de vocês, vou comprar calcário na agropecuária. Por que o calcário é tão importante? Porque o calcário, ele é fonte riquíssima de minerais. Tá? Vocês podem colocar uma flechinha, puxem uma flechinha a lápis do calcário e coloquem calcário, fonte rica de minerais, né? O arenito e a argila. Bom, o arenito e a argila eu queria falar de maneira especial. Por quê? Porque essa camada de argila, em alguns terrenos, talvez até os terrenos onde vocês moram, quem mora em casa, por exemplo, o solo, a água, ela não infiltra tanto, ela acaba acumulando, porque o solo é um pouco argiloso. Por quê? Porque a argila, ela é impenetrável, ou seja, ela é impermeável. É difícil que a água penetre nela. Então, alguns terrenos, a água não infiltra e ela fica na superfície, né, causando aí um alagamento parcial no terreno de vocês ou até mesmo na rua. Então, onde nós temos esse acúmulo de água, às vezes é porque tu tem um solo argiloso. Detalhe, ao contrário, por exemplo, do arenito. Hoje, eu vou só mostrar para vocês aqui, vou buscar uma imagem. Vou mostrar uma imagem para vocês. Agora, na sequência, aqui eu vou compartilhar a tela. Beleza, foi. Olha só, o que vocês estão vendo agora na tela são imagens de solo sedimentar. Isso é claro para todo mundo agora? Todo mundo entende isso? Sim ou não, pessoal? Sim. Por quê? Porque esse solo sedimentar, ele é um solo fraco. O que eu quero dizer com solo fraco? Ele é fácil de desmanchar ele, é fácil de ocorrer esse processo. Esse processo que vocês estão vendo aqui, que eu estou circulando com o mouse, ou aqui, ou ainda aqui, ó, isso é feito por ação da natureza, óbvio, pelo volume de água, né, abundante. E aí, esse solo, esse tipo de rocha, ele se fratura. Esse processo nós chamamos de erosão, tá? Onde a água vai escoando e vai arrebentando e vai fraturando esse tipo de rocha. Tá? Só para mostrar para vocês que esse tipo de solo fraco nós também temos aqui em Estância em alguns terrenos, em alguns lugares. Esse tipo de solo nós chamamos de arenito. Tá? Arenito. E o arenito, a argila, o solo argiloso, né? E também a questão, só voltar lá, e o calcário, tá? Todos eles são importantes, por quê? Porque eles fazem a composição do solo sedimentar. Voltei para o livro de novo, tá? Aqui tem dois exemplos claros de rocha sedimentar. Ou seja, o tempo, através do vento, ele moldou a estrutura dessa rocha. Quando vocês vão passear, quando vocês vão sair com os pais de vocês, é bem provável que vocês já passaram por alguns lugares que as rochas estão conformadas, que elas estão modificadas pelo vento ou através da ação da água. Tá? Então, isso é fundamental. Gostei desse chimarrão aí, hein? Gostei, hein? Beleza. Então, na sequência, pessoal, o vento e a água, só para vocês
finalizar essa parte, eles são fatores fundamentais nessa conformação física. Tá? Fundamental na conformação física da rocha sedimentar. Tá? E por último, a rocha metamórfica. Tá? As rochas metamórficas, observem que nós temos uma característica, essa imagem aqui fica lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e ela é formada pelo gneiss. Anotem no livro aí, grifem, o gneiss, ele é uma rocha, então, metamórfica. Por que metamórfica? Porque ela tem essa capacidade de se transformar. Tá? E detalhe, a rocha metamórfica, ela é composta dos mesmos minerais da rocha que a originou. Porém, o que muda é a textura e a dureza das rochas metamórficas. Tá? Um exemplo que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é vendido nas indústrias e no comércio, é o mármore. Né? Também, alguns de vocês, na casa de vocês, as pias, os balcões de pia de cozinha, inclusive até mesmo também cubas de pias de banheiro, enfim, nós usamos o mármore, tá? Para conformação. Esteticamente, ele é muito mais completo, muito mais bonito, né? Do que o próprio granito. Mas depende muito também, como eu falei antes, da quantidade de mica, né, e de quartzo que existe a pedra de granito, né, para deixar ela mais clara ou mais escura. Tá bom? Na sequência aqui, isso aqui seria se a gente estivesse em sala de aula. A gente vai descendo e tem um quadro. Esse quadro está na página 42 de vocês. Tá? Está na página 42. Tem um quadro lá onde fala de rocha magmática, sedimentar e metamórfica. Vamos preencher juntos a página 42. Então, o que nós temos aqui? Quem já fez, ótimo. Quem não fez, vamos corrigir juntos. Tá? A primeira linha da origem ali da rocha magmática, magma. Depois os exemplos dessa rocha magmática, o basalto e granito. Magma é a origem. Os exemplos, basalto e granito. Embaixo da rocha magmática, a rocha sedimentar. O quê? Ah, tá. Sedimentar. Embaixo da rocha magmática, a rocha sedimentar. E aí, os exemplos da rocha sedimentar, arenito e calcário. Arenito e calcário. E a última rocha, a metamórfica. Metamórfica. A última rocha metamórfica. A origem da rocha metamórfica, como eu falei antes, a metamórfica, ela vai nascer, ela vai se originar da transformação de rocha magmática ou rocha sedimentar. Tá? Então, a rocha metamórfica, ó, é a transformação de rochas magmáticas ou rochas sedimentares. E os exemplos da rocha metamórfica, gneiss, com 2 S, e mármore. Como é isso? Mas que não é muito rápido aqui, sabe? Metamórfica e a origem, transformação de rochas magmáticas ou rochas sedimentares. E os exemplos, gneiss e mármore. Feito? Vamos lá, então. Calma aí. Ô, só qual é os exemplos? Os exemplos da rocha metamórfica, gneiss e mármore. Tá. Deu, pessoal? Uhum. Então tá. Minha mão foi tudo Beleza pura. Gente,
Então, na sequência, nós temos lá a formação das rochas, na 42, no ciclo das rochas, por favor. Peguem o livro de vocês na sequência ali. Vamos entender um pouquinho, então, como é que funciona a formação rochosa. Tá? Vamos lá. Deixa eu abrir o livro de novo. Bom, então, o ciclo das rochas. Como é que funciona o ciclo das rochas? Tá? Vocês têm no livro de vocês, eu estou acompanhando aqui no livro, na tela do computador de vocês. Bom, as rochas, elas sofrem mudanças contínuas pelo fato delas serem destruídas e reconstruídas. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem do ciclo, né, das rochas. O que a gente observa, né? Aqui na parte inferior dos vulcões, nós temos o magma. Tá? Observem que esse magma, a temperatura é muito alta. Em algum momento, esse magma ele é expelido para fora, para cima da superfície. Né? Então, no momento que ele é liberado para fora da superfície, ele vai se tornar uma rocha a partir do momento que ele estiver resfriado. Outra coisa importante é com relação aos agentes químicos, físicos e biológicos. Né? Por quê? Porque esses agentes, a gente está vendo aqui, eu estou na sequência, tá? Eles acabam também auxiliando a lava, depois que resfria e se torna rocha, tá? A formar sedimentos, a formar substratos. Tá? Bom, esses sedimentos eles acabam se acumulando sobre as rochas magmáticas, sobre essas rochas que já estão formadas. Lembrem, rocha magmática é essa parte laranja que sai do vulcão, se torna preta, porque resfriou, oxidou, tá? E aí é rocha magmática. Acima da rocha magmática, todo o sedimento que fica acima da rocha magmática e se acimenta sobre ela, se torna uma rocha sedimentar. Tá? Bom, na sequência, a gente percebe, tá, a formação dessas rochas. Não só sedimentar, como a metamórfica, essa cor acinzentada. Por quê? Porque ela sofreu uma modificação ao longo do tempo. Lembrem que rocha metamórfica, ela se origina da sedimentar ou da própria magmática. Tá? Bom, aqui na sequência nós temos uns exercícios, tá, da página 43 e 44. Tá? Eu quero que vocês anotem esses exercícios da 43 e da 44 para vocês me mandarem até... Tá? Como nós temos 2 períodos hoje, né? Como teríamos 2 períodos, vocês podem fazer esses exercícios da 43 e da 44 e me enviar, tá, até o meio-dia de hoje, tá, pessoal? Os exercícios número 1, 2 e 3. São exercícios, é uma atividade bem simples, tá? 43 e 44, senhor. 43 e 44. Número 1, 2 e 3. Fazer hoje e me entregar hoje ainda, até o meio-dia. Tá? Meu Deus do céu. Tá? O número 1, 2 e 3. Bem simples, tá? Bom, vamos na sequência, então, falar um pouquinho de história. Talvez a professora Bruna e o professor Fábio da escola, ao longo do tempo, vai falar um pouquinho de vocês. Lembrando que esses exercícios, vocês me enviem hoje até o meio-dia por aquele e-mail que vocês têm. Tá? Aldrin, deixa eu só escrever aqui para vocês. Tá? Deixa eu escrever bem grande aqui para quem ainda não tem o meu e-mail. Aldrin, trabalhos, @gmail.com. Tá na tela o e-mail agora, pessoal, por favor. Vocês estão vendo aí o e-mail? Uhum. Quem não tem o meu e-mail ainda, por favor, copie, tá? Aldrin Trabalhos Claque,
gmail.com, tá? Aí vocês façam esses exercícios da 43 e 44 do livro. Na verdade, é o número 1, número 2 e o número 3. São exercícios bem simples e me enviem até o meio-dia, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tá. Vamos só na sequência, então. A nossa aula vai ser semana que vem de novo, na segunda-feira. Avisem, de repente, entrem em contato com os colegas aí que não puderam participar por WhatsApp, enfim, por e-mail ou por Messenger, para repassar esses exercícios que eles precisam me enviar. Lembrem que as notas de vocês estão relacionadas a essas atividades que os professores estão passando, tá, pessoal? Então é fundamental que vocês façam e encaminhem sempre. Senão vocês vão ter algum desconto nas formativas de vocês, tá? Bom, a gente tem alguns minutinhos, nós temos 5 minutos ainda de aula. O tempo passou voando, né, galera? Então, só para lembrar lá, página 44 agora, tá? Bom, o que nós temos ali, então? Um pouquinho de história, a importância das rochas no passado, né? A chamada Idade da Pedra Lascada e da Pedra Polida, né? Onde nós tínhamos milhares de situações onde haviam a caça e caçadores, e as pedras eram usadas, inclusive, como forma de ferramenta para caça, né? E também a questão da formação de fogos, né? Principalmente na formação de fogueira. Por quê? Porque essas pedras, elas tinham uma característica peculiar, né? Algumas eram pintadas, outras tinham muitos minerais, né? Que até hoje é estudado, nos dias de hoje, tá? Bom, quem estuda esse entendimento, né, das camadas dos sedimentos ao longo do tempo, nós chamamos de paleontólogos, onde eles podem encontrar fragmentos de fósseis. Esses fósseis que eram os dinossauros, né? E aí, claro, aqui a gente percebe, nessa imagem da 45, esqueletos ou estruturas fossilizadas, né, de animais, né, de milhões e milhões de anos atrás, né? Até hoje, os paleontólogos, vocês podem grifar no livro de vocês, por favor, ali na página 45, tá? Eles são importantes porque eles estudam as formas de vida que existiam no passado distante, através desses fósseis. Então, dependendo da estrutura que eles acham, que eles encontram, eles acabam estudando, né? E criando toda uma história antiga nos dias atuais. Então, a importância dos fósseis é basicamente isso, né? E a importância também desses profissionais que auxiliam muito na nossa vida no dia de hoje, tá? Principalmente nas universidades, tá bom? Deixa eu só baixar aqui na sequência. Aqui mostra, inclusive, partes de pegadas, ó. Então, se não se encontra, se os paleontólogos não encontram estruturas físicas, eles podem encontrar, sim, pegadas. E essas pegadas, eles acabam, dependendo do tamanho da pegada, dependendo de como é essa pegada, eles conseguem induzir e simular o tamanho real do animal que existiu há milhões de anos atrás. É show de bola, né? E detalhe, isso só é permitido por causa da rocha sedimentar. Diferente da magmática e da metamórfica. A gente só vai ver pegadas em rochas sedimentares, tá? É o que a gente está vendo aqui na sequência, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, beleza. Lembrando, então, exercício da página 43 e 44 até o meio-dia, tá? E esses exercícios da 47 até domingo, tá? Anotem, por favor, exercícios da 47 até domingo por e-mail. Vocês podem fazer no livro, tirar uma foto e anexar. Ou simplesmente colocar no e-mail e colocar a resposta, tá?
Por exemplo, número 3, V, V, F, tá? Mas se você não dá. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Repetindo, então, exercícios da página 43 e 44 até o meio-dia. E os exercícios da página 47, são 4 exercícios, 4 só da 47, até domingo que vem, tá? Mas não era até o meio-dia? Não, os da 47 não. Os da 47 pode me entregar até domingo que vem. Se alguém quiser fazer hoje, já que está fresquinho o conteúdo, pode fazer, sem problema nenhum. Tá? Só não esqueçam de entregar isso, pessoal. É bem importante. Tá bom? Tá. Quero deixar um forte abraço, um salve, né? E dizer que a gente está se aproximando aí, se Deus quiser, daqui uns dias a gente está junto de novo, rindo, brincando em sala de aula. Valeu? Por abraço não, abraço não, cotovelada. Ah, é verdade, um cotovelado. Então, tá. Cotovelada. Valeu, galera. Um grande abraço, bom final de semana. Nossa live está terminando. Saudade de Tchau, todos. Sor. Se cuidem. Tchau. Se alimentem.